Bem, para encerrar, então, os trabalhos dessa manhã, eu gostaria de chamar o Rodrigo Lima, gerente-geral do Ícone, Agroícone agora, né, Rodrigo? Para falar para vocês sobre um tema que vai precisar ser muito mais discutido do que é atualmente, que é pagamento por serviços ambientais, que eu acho que completa essa série de apresentações que a gente teve hoje. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado, Marilena. Bom dia, quase hora do almoço. Bom, para São Paulo, 1 hora é tranquilo almoçar. Agradeço a oportunidade de vir aqui conversar sobre esse tema que é super relevante e fervendo aí na agenda de sustentabilidade não só da agricultura brasileira e não só no Brasil. Eu vou tentar mostrar um pouco desse contexto para vocês. Agradeço a Biov, que tenta há alguns anos já debater a fundo essa agenda e o fato de ser um curso para jornalistas para discutir esses temas é super bacana, porque como vocês já escrevem sobre esses temas e viram nas apresentações e vão ver amanhã também, realmente é um universo muito cheio de novidades, de temas, de siglas, e são desafios enormes que precisam ser atacados por diferentes atores, pelo produtor, pelo órgão ambiental, pelo sindicato, pela cooperativa. E é muito importante discutir para tentar aprimorar e fazer esses temas efetivamente acontecerem. Deixa eu pegar aqui. Eu vou falar sobre esse debate de pagamento por serviços ambientais. Foi bem interessante. É Eduardo, né? O Eduardo mostrou um slide bem legal de, RED, agora é RED Plus, aí tem a lei brasileira, não tem lei brasileira de pagamento de serviços ambientais, não tem vários projetos em discussão. Lindo, todo mundo concorda que o carbono no solo tem um valor enorme, a biodiversidade também tem um valor enorme, então tudo isso é muito importante, tem que proteger. Tudo bem, é verdade, mas a possibilidade de alcançar de forma palpável um benefício por esse recurso, por esses recursos, ou seja, por esses serviços, ainda, infelizmente, é algo distante da realidade. São nichos, são casos bastante específicos. E aí, para ilustrar, deixa eu só me controlar, porque eu gosto de falar. Um pouquinho de um quadro que a gente fez há algum tempo para discutir. Primeiro, a gente precisa sair dessa visão de que tudo que é agricultura é ruim. Tem muita gente que acha isso. E agricultor é o causador dos maus. Então, a agricultura como ameaça à biodiversidade, porque, naturalmente, ela exige uma mudança no uso da terra. Se eu tenho uma floresta e vou converter para plantar, eu estou causando danos à biodiversidade por causa do desmatamento, eu tenho degradação de solo, eu tenho perda de fauna e flora, tem as espécies ameaçadas de extinção, tem a questão de água, mas eu tenho também a agricultura ameaçada pelos danos à biodiversidade, degradação do solo abandonado, e aí a questão de área degradada no Brasil é uma colcha de retalhos, porque qual é o dado oficial de área degradada do Brasil? A gente pode ir de 60, 70 até 200 milhões de hectares. Depende da fonte que você pega. Mas não tem uma fonte concreta, consistente, oficial? Não tem uma. Tem algumas fontes dentro do governo e assumindo o número de 60 milhões de área degradada. 60 milhões é basicamente nossa área produtiva, tirando pecuária. Caramba, será que não dá para tentar, de alguma forma, recuperar isso e utilizar? E aí entra o Plano ABC, com a parte de recuperação de áreas degradadas, e um desafio imenso. Empobrecimento de solo, prejuízo à produção de água, o que gera uma demanda por novas áreas, quando eu tenho áreas degradadas também, falta de integração entre produção sustentável e biodiversidade. E tem uma terceira visão, que é a agricultura integrada à biodiversidade. A última foto que o Eduardo mostrou, uma das últimas, toda uma vegetação nativa enorme, uma floresta enorme, lá atrás da pastagem. Espera aí, se eu tenho no Brasil a APP Reserva Legal, não vamos discutir passivo do código, isso vocês já discutiram hoje. Vamos discutir o que tem
e vamos discutir, sim, o que poderá ser recuperado de passivo. Essas áreas são um diferencial da agricultura brasileira, ou seja, as unidades de conservação que existem no país, somando pouco mais de 107 milhões de hectares, é uma forma de área protegida, pública, tem lá as RPPNs, a Reserva Particular de Patrimônio Nacional, que é privada, mas é um número menor. Mas, se a gente tem APP e reserva legal, elas também servem para conservar. O conceito de APP, especialmente, é por conta de conservação de biodiversidade. E aí, por trás de biodiversidade, fauna, flora, água, e por aí vai. Então, tem esse papel das APPs, principalmente quando são APPs em áreas sensíveis, da reserva legal como forma de criar e manter corredores de conexão com as APPs ou com unidades de conservação, ou, independentemente de não conectar áreas maiores, de serem áreas que, especialmente em determinados biomas que já estão mais antropizados, como é o caso da Mata Atlântica, manter parte de vegetação nativa importante e, obviamente, dos recursos da biodiversidade existentes nesse local. A questão de carbono, a questão de benefícios sociais e econômicos, como uma introdução. E aí algumas perguntas. A agricultura é uma ameaça inata para a biodiversidade? As metas da Convenção de Conservação da Convenção sobre Diversidade Biológica podem ser descumpridas por causa da agricultura ou incrementadas? Eu vou entrar num slide específico sobre Convenção de Diversidade Biológica, para falar dessas metas. Como o Código Florestal pode incentivar a conservação da biodiversidade? Eu penso que isso aqui é fundamental e o Código Florestal, o processo, a agenda de regularização diante do Código, tem que servir como uma ferramenta para inúmeros ganhos, não só para regularização. A regularização é a questão do cumprimento legal, mas tem várias outras coisas que estão atreladas a isso e precisam ser vistas nesse contexto. A questão de como dar valor para a floresta em pé, coibir o desmatamento ilegal e desincentivar o desmatamento legal. Esse é um assunto absolutamente sensível, que agora é desmatamento zero ou estamos... Uma coisa é desmatamento zero, outra coisa é desmatamento líquido zero. A outra coisa é desmatamento ilegal zero e desmatamento legal zero. Tem um projeto que se busca assinaturas para viabilizá-lo, que é desmatamento zero. Zero. E a proposta tem 3 artigos de lei desse projeto. A partir dessa data está instituído o desmatamento zero. Aperta o Enter, que vai funcionar. Então, a questão é desincentivar esse desmatamento legal. Como integrar projetos e regulamentações sobre PSA ligados à agricultura, biodiversidade, populações locais e indígenas. A questão social é um ponto super delicado da discussão de sustentabilidade e é absolutamente presente nessas discussões de uso da terra, da relação com o entorno, com as populações que moram naquela região. E aí, como fomentar projetos REDD+, que beneficiem diretamente o dono da terra e a população do entorno. Talvez o caso mais palpável e que a gente pode tratar aqui de PSA que beneficia produtores hoje é o Programa Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, que efetivamente paga para os produtores que mantêm as suas nascentes e os rios. Eu coloquei, não espero que vocês leiam, nem vou ler, mas eu coloquei a lista dos programas que já existem. É um começo. É um começo. Deve crescer muito? Eu espero que cresça. E é o primeiro caso concreto que é palpável enxergar alguém recebendo por um benefício dos serviços ambientais gerados naquela determinada área. Tem um ponto importante que eu considero que é o seguinte. Nos países europeus, principalmente, no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha, e a própria União Europeia trabalha com esse conceito,
que o pagamento por serviços ambientais, ele tem uma origem em bens que são públicos. Ou seja, o bem gerado pelo serviço ambiental, ele é público, não é só do produtor que vai usar aquela água e vai continuar usando o solo. É público. E isso é uma noção que no Brasil ainda parece muito distante, porque a gente está vinculado à ideia de comando e controle. Então isso é muito, muito, muito importante para esse debate. Eu não vou entrar a fundo no debate do código, mas eu falei há pouco que, por causa do tempo, mas eu falei há pouco sobre a importância de usar a agenda de regularização como uma ferramenta para dar transparência e concretude para a discussão de estou conservando a biodiversidade, por isso eu posso buscar um recurso assim, ou posso ter um desconto de imposto, ou posso tentar conseguir algum benefício, porque, efetivamente, eu agrego um valor chamado biodiversidade e tudo que está por trás dele à minha cadeia produtiva. Aí, só para fechar a questão do código, eu fico assim absolutamente perplexo de ver como as coisas estão sendo conduzidas. Entendo que o tema é super delicado, a questão da regularização do código, mas vejam que o que o novo Código Florestal diz no capítulo 10. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente. Aí vai, depois esse capítulo é extenso. Para quê? Para que, por meio desse programa de incentivo à conservação e à regularização ambiental, os produtores busquem se regularizar e recebam incentivos para isso. Inclusive, se regularizar e conservar o que já tem. Desconto de imposto, venda facilitada para compras governamentais. Tem lá uma série de itens, inclusive juro mais baixo para os financiamentos. O cara vai pegar dinheiro emprestado para recuperar a área degradada ou para recuperar a APP dele. Por aí vai. Então, é o que o novo código diz, certo? Intrigante é que quando no último veto da presidente Dilma, ela tirou um itemzinho daqui, que é, em 180 dias, o Poder Executivo vai criar. Tira, porque esse negócio dá trabalho, né? Mexe no bolso. Beleza. Aí a gente vê o projeto de lei 792 de 2007, que é hoje é o projeto guarda-chuva, que que pendura todos os projetos de PSA que estão sendo discutidos na Câmara. Ele está sendo relatado na Comissão de Finanças. Muito engraçado que esse negócio fala o seguinte, também é um projetinho de 3, 4 páginas. Só um parênteses. O quão frágeis são os projetos, inúmeros projetos, sobre vários temas que tramitam na Câmara. Isso dá pautas incríveis de ver. Bota artigo 1, 2, 3 e a justificação daquele projeto é coisa que dá dor de barriga de ler aquele negócio. E aqui, esse projeto, que é o principal projeto hoje em tramitação, ele conceitua o que são serviços ambientais, e aí o artigo 2º fala, todo aquele que, de forma voluntária, estou precisando do meu óculos, empregar esforços no sentido de aplicar e desenvolver, vai ser elegível para receber de forma voluntária. Então, o código que acabou de ser aprovado fala que o Poder Executivo vai criar um programa para incentivar quem conserva e quem precisa se regularizar. O principal projeto de PSA que está sendo relatado na Comissão de Finanças fala só quem fizer de forma voluntária, meu. Se for para cumprir isso aqui, está fora. Espera aí. Então, a nossa lei, ou a futura lei brasileira de PSA, exclui tudo que é cumprimento de lei. O que está aqui é isso. E aí, o Código de 65, com a redação dele lá em 65, falava o quê? Artigo 18, nas terras e propriedades privadas, onde seja necessário o florestamento ou reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Federal poderá
fazê-lo sem desapropriá-la se não fizer o proprietário. Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, seu valor deverá ser indenizado ao proprietário. Isso aqui, assim, não é novidade, mas foi um dos motivos pelo qual o danado do Código 65 e todas as modificações que foram ocorrendo até 2001 geraram um debate, uma insegurança. Ou seja, lá atrás, o poder público vai ajudar. Então, a visão de que, efetivamente, essas áreas geram bens públicos. Não expressamente, mas o conceito é esse. Aqui, fala que nem a pau, só o que é voluntário. E o código fala que não, que pode. Tem alguma coisa que não está conectando dentro desse debate. E isso aqui não vai acontecer se o setor privado, se ONGs que trabalham sério nessa parte de conservação e de ajudar a regularização e outras entidades não buscarem fazer esse negócio acontecer. O executivo não vai criar fundos milionários de bom grado, porque não interessa para o governo, a meu ver, pôr dinheiro nisso. É muito bonito, é muito lindo, mas a hora que chega na hora do dinheiro, a coisa aperta. Bom, eu não tenho basicamente mais tempo, mas... Obrigado, Bernardo. Isso aqui é um gráfico que a gente fez pensando o seguinte: quando estava no calor da discussão do Código Florestal, eu estava na reunião da Convenção do Clima na África do Sul, e estava uma movimentação gigantesca das ONGs lá para bater no Brasil, bater no governo brasileiro e dizer que os compromissos de redução de emissões do Brasil, que são basicamente calcados em redução de desmatamento, na Amazônia e no Cerrado, iam por água abaixo por causa da aprovação do Código Florestal. Fizeram uma hora alarde, lá eventos, e tudo bem. Agora, uma coisa é pegar como o tal do compromisso foi estabelecido e fazer a conta. Por quê? Isso aqui foi o desmatamento da Amazônia em 2009, a meta de 80%. Para cumprir a meta de 80% que o governo estabeleceu, aí tem lá uma forma de fazer um cálculo, considerando um baseline, extrapolando o desmatamento até 2020, o Ministério do Meio Ambiente prevê que, para cumprir a meta, a gente tem que chegar em 2020 desmatando 3.907 km² na Amazônia. O dado de 2012 fechou em 4 e alguma coisinha. No Cerrado, vai dar para chegar em 2020 desmatando 9.420 km². Assim, cumprindo o tal do compromisso voluntário que o Brasil submeteu para a Convenção do Clima. E o porquê dessa visão? Porque uma coisa a meta se diz respeito a evitar desmatamento. Não é deixar de recuperar APPs e reservas legais com base nas regras anteriores. Então, e o porquê que eu estou mostrando isso aqui? Para chegar nesse ponto. A Convenção sobre Diversidade Biológica aprovou em 2010 um conjunto de metas, chamadas Metas de Aichi 2020. Aichi era o lugar no Japão lá onde foi a reunião, de 2010. São 20 metas, e os países devem criar as suas metas. O governo brasileiro instituiu um programa em 2011 de diálogos, foi coordenado por algumas ONGs. Eu, particularmente, sou bastante crítico desses diálogos, porque ele não incluiu o setor agrícola. A gente conseguiu se incluir no ano passado. Mas, independentemente dessa questão do processo, a importância das metas. Eu estou citando aqui 4 e mais uma no outro slide. Então, meta global, 3. Meta global é porque é a redação lá da Convenção. Até 2020, no mais tardar, incentivos lesivos à biodiversidade, inclusive os chamados subsídios perversos, terão sido eliminados. Quando foi posto em consulta pública, tinha uma submeta que falava assim: cana, eucalipto e café não pode mais, tem que ser desincentivado, porque é lesivo à biodiversidade. Pô, peraí, como assim? Uma forma é produzir com menos impacto, outra forma é não faz mais, porque não pode.
o conceito de lesivo à biodiversidade, isso aqui deu um pau danado no Ministério do Planejamento, porque, opa, hidrelétrica é lesiva à biodiversidade, vai construir hidrelétrica por aí, ou seja, isso aqui bate no PAC valendo. Antes de continuar aqui, esse processo está em discussão, vai ter uma reunião no MMA agora em junho, para tentar fechar essas metas de biodiversidade, e o Brasil espera aprovar isso ainda esse ano. Meta 5, até 2020, a perda de todos os habitats nativos, inclusive florestas, terá sido reduzida em pelo menos a metade, na medida do possível, levada perto de zero. A Convenção de Biodiversidade não fala em desmatamento zero. Ela fala em redução drástica e levar a perto de zero. O país, isso aqui é a meta da Convenção, o país pode falar zero, mas aí... Meta 7. As áreas de agricultura, piscicultura e silvicultura serão manejadas de forma sustentável. O que é isso? Depende quem dá o conceito do que é isso. E esse é um ponto que precisa ser... Na medida em que o Brasil aprove essas metas, vai ter que criar uma agenda de implementação. Como isso vai ser feito? E isso aqui eu estou colocando porque tem total relação com o debate de PSA. Meta 14. Ecossistemas, provedores de serviços ambientais, serviços essenciais, inclusive serviços relativos à água, que contribuem à saúde, meios de vida e bem-estar, terão sido restaurados e preservados, levando em conta as necessidades das mulheres, comunidades indígenas, Ou seja, PSA, que depende da conservação das práticas sustentáveis na agricultura, que depende da perda, da redução de desmatamento e dessa questão de incentivos lesivos à biodiversidade. Mas a principal é a seguinte, que foi o motivo pelo qual a gente mergulhou de cabeça nesse assunto aí. Meta 11 fala, lá do Japão fala, os países devem ter, no mínimo, 17% de áreas protegidas. 17% de áreas protegidas significa 17% do Brasil, 17% de cada bioma. E o que são áreas protegidas? Cada país entende do jeito que ele quiser. O Reino Unido, por exemplo, já entendeu que é 17% de cada país. Da Inglaterra, do País de Gales, 17% de cada país. Bom, mas no Brasil a gente tem muito mais do que 17%. Tudo bem que é concentrado na Amazônia, tá? Agora, qual é o ponto? A nossa meta anterior, que vigorou até 2010, falava de áreas protegidas que fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ah, bom, então se a meta para 2020 for 17% de áreas que fazem parte do SNUC, são as unidades de conservação, tirando as áreas de proteção ambiental, que é uma categoria mais antiga lá de áreas protegidas, depois veio o SNUC. Isso significa que na Amazônia a gente já passou, tem lá 38, alguma coisa assim, mas os outros biomas, eu tenho que desapropriar um monte de terra para transformar em área protegida, para cumprir a meta. Aí, a nossa briga aqui é a seguinte. Aqui eu estou colocando as redações que ficaram no Diálogos pela Biodiversidade, que foi essa iniciativa. A meta global fala 17% de áreas protegidas do território do país. 3 redações ficaram. Que vai ser por bioma, mas não vai ser 17, vai ser 40 na Amazônia e 20 para todos os demais biomas. E 20 áreas costeiras. E a nossa briga foi, espera aí, se eu tenho APP e reserva legal, e essas áreas servem para conservar a biodiversidade, por que elas não contam para a meta? Ah, porque não fazem parte do SNUC. Mas são áreas protegidas. Ah, mas pode ter manejo na reserva legal? Pode ter, mas não necessariamente tem, e pelo menos a APP deveria contar para esse negócio. Estou fechando, Bernardo. Aí a gente fez uma briga lá na última reunião desse negócio que a gente pôde participar. Para quê? Para que pelo menos a APP entre nessa conta. Aí os indígenas também falaram, bom, as áreas indígenas têm que contar também. Porque o ponto aqui é, dentro desse debate de serviços ambientais, se a gente tem, se o Brasil, aí não pensa setor, possui quase 65% de vegetação nativa no seu território, por que não usar isso dentro da convenção que trata de conservação de biodiversidade? E aí, justamente porque as APPs e as áreas de reserva legal existentes, a estimativa lá do professor Guedes da Exalc, em Piracicaba,
se contar ainda com uma possível recuperação de, vamos dizer, pelo menos 20 milhões de hectares, a gente vai passar essa meta de 17%, se essas áreas forem consideradas, mas desconsiderá-las do ponto de vista do que... Qual é o meu objetivo? Conservar a biodiversidade. Por que só a unidade de conservação conserva a biodiversidade se a grande maioria delas não tem nem gestão como deveria ter? Ou seja, é um ponto bem delicado. E aí, eu estou fechando mesmo. Eu falei de considerar os serviços ambientais como bens públicos. O Reino Unido tem esse white paper, e é uma discussão bem interessante que eles fazem, e eles chegam a criar um mercado de offset de biodiversidade, ou seja, eu posso pagar pelo meu prejuízo à biodiversidade, conservando biodiversidade em outras áreas. Meio que aquela ideia de carbono, de eu emito e compro um crédito, é super delicado, não estou defendendo isso, mas só estou trazendo que é um debate que existe, e tudo bem, eu concordo que o Reino Unido é o grande avançado dessa discussão, de sempre tá na vanguarda de trazer esses pontos. Então, para fechar mesmo, CAR e regularização perante o Código são pontos essenciais para o debate de PSA, conservação de EPP, reserva legal e a recuperação, porque quem está conservando tem que ganhar e quem vai recuperar precisa ter algum incentivo para conseguir fazer isso. A compensação da reserva legal conforme conservar áreas que poderiam ser legalmente convertidas, isso já deve ter sido tratado aqui, porque se eu vou ter compensação em outras áreas, dentro do mesmo bioma, talvez saindo da fronteira do Estado, eu estou protegendo a área que poderia ser legalmente desmatada. O que faz mais sentido? Eu recuperar ou eu conservar outra área? Regularização com foco na conexão das áreas, tudo isso são pontos importantes para incrementar a conservação de biodiversidade. Conservação, mesmo em que áreas privadas, precisa agregar noções de bens públicos, porque não dá para dizer que só a unidade de conservação que é pública, ou a RPPN, que alguém instituiu na sua propriedade, geram benefícios. O resto não é benefício. Pô, espera aí, esse debate precisa ser um pouco revisitado. A questão do programa de incentivo dentro do código, o governo sozinho não vai ser proativo em fazer isso. O projeto de lei de PSA, para mim, esse negócio precisa ser debatido com mais força. E era isso daí. Obrigado.